Oi, gente, eu sou Marcela Aquino e este é mais um Marcela Aquino Pod. E hoje é um episódio especial, um episódio inédito e exclusivo, que eu estou aqui vou entrevistar ele, o querido Bonezinho. Boa noite, Marcela. Boa noite, Meire. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui no estúdio do Araras Pod. Que satisfação estar aqui agora desse outro lado, que é o lado mais difícil, né? É o lado do entrevistado. Aí é onde o bicho pega, que eu quero ver, né? Mas obrigado pelo convite, fiquei muito contente, viu? Ai, de que estar bom. aqui. Eu me sinto privilegiada. Seu programa é um dos de maiores audiências aqui da casa, do Araras Pod. Então eu falei, deixa eu ir na Marcela, aceitei o convite, vai ser muito legal essa entrevista, tenho certeza, né, Meire? Com certeza. Pega leve aí, Meire, pelo amor de Deus, hein? A gente vai querer saber de tudo aqui. Pouquinho só. A gente vai querer saber de tudo aqui, porque o tema de hoje é quem é você. Então a gente vai explorar muito o Bonezinho, a história de vida dele, a carreira dele na política também, que todo mundo quer saber aí, né? Primeiramente, eu quero agradecer o Araras Pod, né, por esse espaço incrível. Sempre é grata, sempre vou agradecer por essa oportunidade. E também aos patrocinadores, né? Temos aqui na tela o Nutrec Suplementos, tá, de lá da Zona Leste. Academia Titânio também, referência lá na Zona Leste, viu, pessoal? O Araras Pod, já agradeci, novamente agradeço a vocês, tá? Aqui no meu programa, aqui no Pod, que é um sucesso. O Restaurante MM também, lá da Zona Leste. CR Brindes, que personaliza as canecas aqui pra gente. E a Estética Ana Cláudia, tá? Muito obrigada para todos os patrocinadores. Minha mãe também, vamos dar uma boa noite, né, mãe? Faltou seu boa noite. Boa noite, gente. Eu aqui de novo para entrevistar agora o Bonezinho. E hoje a gente veio seguindo aí a tendência do momento de duas Barbies aqui, ó. Minha mãe ainda, ela meio que camuflou aqui o rosa, mas uma pecinha de rosa ela veio hoje. Teve que vir, né, Meire? A filha falou, né? Então, tá falado, né? E dá uma boa noite para vocês aí que estão no comentário. Nossa, eu tô vendo aqui o pessoal já dando boa noite aqui. Muita gente entrando. Nossa, o Beto Argento tá aqui também. Manda um abraço pra ele, que ele é seu fã, viu, Marcela? Beto... Ele é de Rio Claro. Ai, um abraço pra você. Ai, que bom. Seria bom você até trazer ele aqui pra falar de guirlandas, dessas coisas que ele mexe. O que é, Beto? Escreve aí. Manda aqui pra gente nos comentários, mas eu já adianto o convite aí, tá? Vamos ver quem tá mais. Carlos Alberto, o Bel. Ai, gente, uns nomes diferentes aqui que eu não vou saber falar, tá? Mas o Bonezão, hoje cedo eu estive com ele aqui, muito divertido. Poxa, assisti, foi 10, hein? Foi muito legal. Radar de Notícias. Radar de Notícias, junto com o Guilherme. Nossa, foi muito legal, gente. E é muito necessário esse programa, viu? Israel Pedro... Boa noite, elegância, olha só. O Israel, ele jogou no União São João e até saiu uma matéria. O Israel deu um susto ontem na gente. Sabe aquele caminhão que desceu? Eu vi. Ali, ele conseguiu manobrar, graças a Deus não aconteceu nada. Ele jogou em susto. Perto da delegacia. Ele jogou em cima do canteiro para salvar. Foi. Né? Senão ia ser uma tragédia ali, né? Porque é uma descida muito perigosa. Então, um abraço pro Israel. Ele jogou no União São João, Marcela. Inclusive, ele é o jogador de toda a história do União que mais fez gols pelo União. Foi ele, o Israel. Olha só, que bacana. Acho que a União é de 1981. O União tem 40 já, né, Gabriel? Seria legal bater um papo com ele também. E ele foi o maior jogador aí que mais gols fez pelo União. Nossa, trabalha aqui em Araras, ele mexe com caminhão, né? E aconteceu esse incidente ontem, mas graças a Deus ele conseguiu aí ele perdeu tirar. O freio, né? Foi isso. Peguei o freio, eu vi. Um abraço aí, Israel. Obrigado pela audiência, viu? Grande Israel Pedro, que era centroavante. Uma boa noite também, tá? O Davi Risteri. Isso, ele é de Rio Claro também, viu? Que eu trabalho lá. Olha, tem uma que turminha legal. de Rio Claro que entrou aqui, o Beto Argento, o Davi, o Tu Reginato. Tô vendo. Ó, quem tá aqui também, Marcela, é o Roberto Benetti, que de sábado ele faz o programa aqui Legalmente Falando, que é um programa só de advogados. Conheço, acompanho, bem bacana. Muito legal. Ô, Benetti, você tá na praia ainda? Depois você responde aí que ele tava viajando, descansando com a família, mas eu acho que ele já deve estar de volta. Gente, tem um comentário aqui, o Esteves José.
dando boa noite, né, para mim, para os convidados. Ele é um cliente muito querido lá do restaurante. Que legal. Tá? Então, fica uma boa noite. Estou muito feliz que esteja acompanhando a gente. A Aparecida Brandino esteve de manhã também interagindo com a gente nos comentários. Você sabe que ela virou uma telespectadora assídua aí do Araras Pod. Ela e a Leia, que a Leia também gosta muito do seu podcast. Meu, elas duas estão assistindo tudo, toda a programação. Um abraço para as duas. Um abraço para elas. Rosana, Jeromel, boa noite, sobrinho. É minha tia, irmã da minha mãe. Um abraço para minha tia Rosana. Uma boa noite. Grande pessoa, muito carismática. Uma pessoa do povo, né, Gabrielzinho? Verdade. Ai, que legal. A Val da Titânio dando boa noite. Um beijo, Um abraço, Val. Obrigado por estar acompanhando a gente. A Lara Barreto também deu uma boa noite pra gente. Boa noite, Lara Barreto, que esteve aqui. Inclusive foi um sucesso aquela live. Eu estive aí andando pelo centro da cidade, o pessoal comentou, viu? Meu, que live legal da moça que fez lá do Araras Pod, da Marcela. Então, assim, o pessoal tá comentando, rendeu muito aquela live, viu, dona Meire? Com o João Vitor e a Lara. Dois, né? Vai ter parte 2, porque naquele dia o João Vitor, ele tinha tirado o dente, né? O dente do siso. Ele nem cantou, na verdade. Ele não conseguiu. O pessoal mas... até falou, poxa, a Marcela pediu pra Lara cantar, por que o João Vitor não cantou? Ele tava, tirou o dente do siso, coitado, tava dolorido. Né? Mas aí vai rolar um parte 2, com uma viola aqui junto. Até a gente pode fazer de repente, viu, Marcela, uma ideia, eu e você, aí um sábado à noite, que o Araras Pod de noite ele tá mais tranquilo, assim, 9, 10 da noite. Eu e você, a gente fazer uma roda com os músicos. Seria muito trazer o Vitor bom. Quevedo, a Lara Barreto, o João Vitor, para eles cantarem meio como se fosse um show, né? É, uma ideia excelente. Já vamos ver aí. Vamos nos organizar para isso. Para pegar a agenda deles aí, né? Isso. Fernando Tomazoni, parabéns por essa brilhante apresentação. Fica uma boa noite. Boa noite. Edivaldo Cafu também dando uma boa noite. Ô Cafu, um abraço para você. O Cafu, Marcela, ele tem a farmácia. A dona Meire vai se localizar. A farmácia dele é ali na esquina, em frente à antiga cooperativa da Nestlé. Ah, eu sei. Sim. Sabe aquela farmácia de esquina ali? Na esquina. E o Cafu é um grande amigo, foi candidato a vereador também, está nos acompanhando. Um forte abraço pro Cafu. E, ó que legal, Marcelo, o Benete fala aqui que o que é bom dura pouco, então ele já está de volta, ele estava na praia. Ó que legal, a Fernanda Fontanetti está aqui, ela vai ter um podcast aqui também, viu, Marcela? De quinta-feira dela. Eu tô ansiosa para assistir o podcast dela. Ô Fer, fala aí como que vai chamar o seu podcast aqui pra gente, pra Marcela divulgar. Isso. A Val Oliveira, um abraço. A Patrícia Riso e o Carlos Barroso, um abraço. O Carlos, acho que ele é o filho da Fátima. Filho da Fátima Barroso. Eu acho não, ele é. Um abraço pro Carlos, um abraço pra Fátima. Patrícia Riso, Carlos Barroso, dando um forte abraço. Marcelo Zago, dando um bom Ô Zago, um abraço. O Gabrielzinho levou a caneca aí, Zago? Responde aí. Ai, a Fernanda Fontanetti respondeu. Essência feminina, a gente comentou hoje cedo. Poxa, que verdade. legal. Gente, vai ser muito importante, muito necessário esse podcast. Eu vou querer assistir, hein? Estou bem curiosa. Carlos Alberto Praça, tive a honra de substituir o bonezinho na CDHU. O conheci posteriormente. O que ele pode nos falar sobre habitação popular para Araras? Poxa, que legal. O Carlos Alberto Praça, um abraço pro Praça, um grande amigo meu. Na minha época que eu estava terminando a faculdade, que eu estudei em São Paulo, Marcela, eu trabalhei na CDHU. Para quem não sabe, a CDHU é uma companhia de habitação do estado de São Paulo. Uhum. É a parte que cuida de moradias do governo do estado. Está dentro da administração do governador. Eu trabalhei lá, aprendi bastante. E depois eu saí lá desse cargo porque eu vim ser candidato a vereador em Araras em 2012. Daí o Praça me substituiu. Fez um trabalho importantíssimo. O Praça, que tem muito conhecimento na política de São Paulo. Ele ajudou muito o delegado Palumbo, que se elegeu vereador e depois deputado federal. Tá fazendo um serviço que olha... O Palumbo é aquele que aparecia no Datena, viu? Eu sei quem é. Minha mãe sabe. Então, o Praça ajudou muito o Palumbo e é um grande amigo. Um forte abraço, obrigado aí pela audiência, Praça. Eu tô vendo que também está participando da live aqui, ele que faz o podcast comigo de sábado, Marcela, que foi vereador o Ricardo Franco. Um abraço aí pro Ricardo. Uma boa noite. Boa noite, Seja Ricardo. bem-vindo. Obrigado aí pela sua audiência.
pela sua participação. Fique conosco até o fim, Ricardo, que vai ser muito mesmo. legal. Mas vamos ao que interessa, né? Que o tema de hoje é quem é você. Então, Isso. Quem é você, Bonezinho? Seu nome. Eu quero saber, assim, desde o início, como foi sua infância. Conta a historinha mesmo pra gente de tudo. Eu, na verdade, meu nome é Mário Corroquel Neto, tenho o nome do meu avô paterno, pai do meu pai. Meu pai não chama Mário, até as pessoas acham que ele chama Mário também, porque fala, poxa, é Mário Corroquel Neto, então deve ter o Mário Corroquel filho e o Mário Corroquel que seria o avô. Mas não, só eu que tenho o nome do meu avô. Meu pai chama João Roberto e eu chamo Mário Corroquel, daí Neto, né? Dentro do ambiente familiar me chamam de Neto no dia a dia. Eu ia perguntar como que o pessoal te chama na intimidade. Na intimidade, né? é Neto, né? Os amigos mais próximos, pessoal da família. Na política ficou Bonezinho. E mais no ambiente de escola, de faculdade, que era Mário. Porque assim, é o primeiro nome que tá lá, a professora faz chamada, eu não ia levantar a mão e falar, me chama de Neto, né? Então daí na escola eu deixei meio que me chamar de Mário. Apesar de, pra mim, na época, quando eu era pequeno, eu achava um pouco estranho. Porque eu gostava que me chamava de Neto. Eu sentia que era mais familiar, sabe? Estranhava, né? Parecia que era um pouco estranho me chamar de Mário, enfim. Mas daí me chamavam de Neto. Eu sou o filho mais velho, né? Do casal. Minha mãe, a Regina, e meu pai, o João Roberto, conhecido como Beto, Boné. Tenho um irmão, que é o João Pedro, que são 7 anos de diferença. Então hoje eu estou... Pedro é o que tem o podcast aqui também. Isso, de sábado. Ele atua na área do esporte, quase foi jogador de futebol. E ele tem 27 anos, né? Eu tô com 34. E a minha infância, eu acho que a Meire acompanhou bastante, né? Meus pais, a princípio, até os 7 anos de idade, a gente morava ali na Rua Bolívia. No Belvedere. Não, a Rua Bolívia é ali perto da Avenida Washington Luiz, ali naquela região da Pai. A minha avó ficava no Belvedere, a Amélia. Que foi o Bonezão falou, no Belvedere era a Dona Amélia. Isso, que é a minha avó, mãe do meu pai. Os meus pais, quando casaram, foram morar na Rua Bolívia. Que sabe onde que era o Bar do Sapo, a casa qualquer? Minha mãe morou lá. É uma rua paralela ali, era uma casa simples, né, ali no meio da rua. E nós moramos lá até 1996. Depois meus pais conseguiram a casa popular lá no bairro Heitor Vila Lobos, perto do SESI, que é onde até hoje eles moram. E daí daí a gente foi pro Vila Lobos, né? Quando eu fiz 7 anos, e meu irmão, que nasceu em 1996, ele já nasceu no Vila Lobos. Ele não chegou a morar ali na Rua Bolívia, como eu morei ali na infância. Eu gostava muito de jogar bola, jogava no Saião. Tentei ser jogador de futebol. Hoje você joga ou não, por hobby? Jogava até pouco tempo atrás. Depois da pandemia a gente deu uma parada e eu não retomei. Mas eu jogava assim de fim de semana. Eu gosto de futebol, acompanho muito futebol. Sou palmeirense. Aí sim. Não sei o que vocês acham disso, né? Não, minha família é palmeirense. E você é o quê, Marcela? Palmeiras também. Então tá bom. Palmeiras, Então estamos em casa. Sabe o que eu acho engraçado? Por que você, Bonezinho, e o seu irmão não? Então, porque eu acredito que como eu fui mais para a parte política, foi o pessoal da política que me apelidou. É o filho do Boné, o Bonezinho. Como meu irmão acho que não foi para a política, então não ficou muito... Não associaram muito, né? Porque o meu irmão com 12 anos, ele tentou ser jogador e já foi morar fora. Ele foi morar em Porto Alegre para jogar no Grêmio. Então ele foi embora, ficou lá no Grêmio, ficou por um tempo. Quase foi jogador. Teve algumas contusões no joelho que atrapalhou. Mas ele foi embora muito cedo para tentar esse sonho de ser jogador de futebol. Aí o Bonezinho ficou para você. Sim, então. Ficou quando eu entrei na Câmara Jovem. Ai, que legal. Quando eu entrei na Câmara Jovem, o pessoal, filho do Boné, o Bonezinho, daí ficou. Até eu assisti hoje o Radar de Notícias, você perguntou pro meu pai. Eu perguntei por que boné? E ele contou a história. Ele contou. Na infância ele tinha um boné na cabeça e de longe o pessoal via, né? Ficava maior, parecia que o boné ficava maior. Ó o boné. Só viu o boné de longe. Daí acabou pegando esse apelido. E daí eu entrei na Câmara Jovem, o pessoal, o bonezinho. E eu gostava porque eu entendia que era uma forma de homenagear o meu pai também. Então assim, eu não fui contra aquilo. Você eu falei, não, é uma forma de homenagear o meu pai. Porque eu tinha o nome do meu avô e não tinha o nome do meu pai. Então eu senti que o bonezinho
seria uma forma de homenagear o meu pai, já que eu não tinha o nome do meu pai, né? Seguir o legado dele, Isso, né? porque o nome é do meu avô. Até eu fiquei muito feliz que, a hora que eu tava chegando aqui, a Meire falou que ela me acha parecido com o meu avô Mário, que eu tenho boas recordações dele, apesar dele ter falecido em 96, eu tinha 7 anos, mas eu tenho boas recordações e fiquei até lisonjeado que a senhora falou que eu pareço com ele, que a senhora lembra dele, né, Meire? Lembro sim. Dona Amélia, seu Mário, lembro. A sua infância, então, foi bem tranquila, bem divertida. Então, E ali né? meu pai, ele era o gerente da loja. Tinha uma loja, eu não sei se você lembra, Marcela, que acho que você era pequena na época. A sua mãe com certeza lembra, que chamava Casa Corroquer. Que ali em frente à Pai, na esquina... É Vizinho Sapo, não era? Isso, Vizinho Sapo? isso. A dona Ivone. Ivone. Isso. Ali era o seguinte, pro pessoal aí mais saudosista, tinha o Bar do Sapo na esquina, que era um bar muito frequentado, o dia todo tinha movimento, e não era só pessoas que iam beber, pessoas que iam comer um salgado, tomar uma Coca-Cola. Era um Pingaiada, point, né? Pingaiado pra caramba. Ele tinha acabou de falar que não era só pingaiado. Eu moro, Acabou de falar que... eu morava ali na... De noite era mais esse perfil, né? Eu morava ali na Floricultura Daiana, sabe? Ali na Floricultura Daiana ali. Tem a Floricultura ali. Lá nos fundos, eu morava nos fundos, né? Parecia a vilinha do Chave ali. Eu morava ali naqueles você morava na vilinha ali? Morava naquela vilinha eu do lembro Chave. disso, eu lembro. Por isso que eu falo. E lá... Era o tal do quintal do Diácono, o quintal do capeta. Tinha, tinha o... Gabriel, se você puder aumentar o microfone, o pessoal tá falando que o meu microfone tá baixo, só se puder aumentar um pouquinho. Não, só para você ter uma ideia, lá parecia a vilinha do Chave. E tinha um banheiro só, um banheiro velho cair nos pedaços, para todo mundo que morava ali naquela vila. Nossa, que vida, meu Deus do céu. E 2 caixas de lavar roupa para tudo, para lavar louça, porque os barraquinhos que nós morávamos não tinha pia. Era a Vila do Chaves. Por isso que eu falava que a senhora morou lá? Essa daqui nasceu lá. Eu não sabia. Eu nasci na Vila do Chaves. Aí... Ali era próximo do portão da Dona Ivone, né? Que é tia do meu pai, nossa tia. Todos os pingaiadas que ia beber ali no Bar do Sapo, ia lá usar o banheiro. Você ia lá usar o banheiro, tinha os bebos lá. Meu Deus. Então era liberado lá. Fazia xixi tudo fora. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos voltar aqui. Enfim, né? Então, eu tava falando até da Casa Corroquer, que era do lado ali do Bar do Sapo, e naquela época não existia essas grandes lojas que existem no centro, que parcela, tipo que tinha a Montreal e outras lojas. Então, ali na Casa Corroquer, eles facilitavam muito para parcelar, porque naquela época não existia cartão de crédito, não existia cheque. Então, assim, era no fio de bigode mesmo. E existia uma caderneta, um caderninho lá, que o Tito, que é tio do meu pai que faleceu, o Alceuzinho Corroquel, conhecido carinhosamente como Tito, ele anotava tudo. Eu lembro dele. Ele anotava todo mundo que marcava. Não foi isso a história? Trabalhava eu morava ali vizinho, então assim, eu já andei comprando algumas coisas lá, sabe? E com ele, quando era ele que estava lá, eu ficava meio com vergonha. Por quê? Então, não sei, eu achava que ele tinha uma cara assim meio assustador, assim, sabe? Eu tinha vergonha assim de chegar lá e ele falar não, parecia que ele era meio cara de bravo, entendeu? Entendi. Mas não era. O jeito dele, é uma pessoa boa. A dona Ivone, que é a dona Ivone que morava lá, ela era muito boa também, a dona Ivone. Então, assim, aí depois eu comecei a conhecer a dona Ivone, sabe, tudo ali, tudo. Então, aí eu começava a conversar com ela, aqui até reclamando dos bebos que vinha de lá do bar com ela, né? E daí eu comecei a comprar, eu comprava, assim, as coisas lá para marcar num caderninho lá. Tinha a mocinha que trabalhava lá, que eu conhecia ela também. E a senhora morou ali em quais anos, a senhora lembra? Olha, a Marcela nasceu em 91. Um pouquinho eu já antes. morava lá. Tá. Ó, deixa eu ver. Peraí, em 88, parece, 84, eu já morava ali. Ai, Bonezão, ele tá falando aqui, lembro dos Vivaldines. Os Vivaldines, acho que era o pessoal que morava ali no quintal, né? Se ele puder responder aí. Eu acho que porque foi na hora que a gente... A senhora lembra do Didio? O Didio Vivaldini ou não?
Ele era uma figura conhecida também ali do meio, viu? Que ele morava ali na... morava acho que no quintal, até o Bonezão se puder responder, o Didio Gianecchini. Eu sei quem que é. Eu sei quem que é. Eu sei quem que é. Lá ele morava tanta gente. Eles eram mais os donos. Nós era aqui, sabe? Lá morava baiano, sergipano. A gente, sabe, era todas aquelas vilinhas. Chegava lá, parecia Luiz Vivaldini. E a vida ali era dura, então, né? Era difícil lá. Era a Dona Maria lá, que era a dona lá do Jacques, lá do Quintal do Giacomo. Do Quintal do Jacques lá. Dona Maria, sabe? Ela mãe, quando era chegava o dia de pagar o aluguel, ela já via com a brusinha do tio. Paga aí, cobrar o aluguel. Só cobrar o aluguel. Tipo assim, era a Vila do Chaves, ela fazia meio o papel do seu barriga ali, cobrando aluguel, né? Mais ou menos. Era mais ou menos isso. E ela tinha um medo apesar de que eu acho que tinha uns mesmo que não... Sabe, que atrasavam, mas eram pessoas boas. Sabe, eu sempre trabalhava, sabe, tinha, sabe... Então, sabe, mas eu não ficava, eu ficava mais assim, quase eu nem ficava, porque eu trabalhava direto, né? Então, e quando eu entrava para dentro, também já fechava a minha porta, assim, então... Mas era muita gente, tinha muita bagunça lá no quintal. Mas lá morava os Dano, morava as sobrinhas dela também, morava... Só que a sobrinha deles morava num... continho mais, né? Isso. Nós que morávamos nos corticinhos, assim, que quando chovia mais dentro do que não. E como era ali? Era 2 cômodos, assim, bem pequenininho? Era pequeno. Tinha de todo tamanho, que nem, por exemplo, quando eu vim morar lá, era 2 cômodos. Entendi. Só que não tinha... não era forrado assim, era forrado de papelão. Tinha aquela telha e era papelão, sabe? Só que quando chovia, nossa, pingava tudo. Aí eu tinha que levantar e o que era de panela eu ficava apanhando aqui, ó. Os barros enchiam tudo de água, assim, porque molhava tudo dentro de casa. Não tinha pia, não tinha banheiro, não tinha nada. Era tudo esse banheiro velho para ir todo mundo lá para usar esse banheiro. Entendi. E daí, Marcela, então essa casa Corroquer, meu pai era o sobrinho, era do tio dele, o Nelson. Lembra daquele bigodudo, Nelson? Eu lembro, o bigodão. Para quem tá tentando querer visualizar quem era o Nelson, que era o dono da casa Corroquer, como se fosse o ratinho do SBT. Era igualzinho. Era o bigodão. Então. Infelizmente, ele faleceu em 2015, vítima de um câncer. Ele faleceu com 72 anos. Até hoje nós sentimos muito a morte dele. Nossa. Uma pessoa muito querida. E meu pai trabalhou lá como se fosse um gerente, né? Era o braço direito do Nelson, mas apesar que meu pai não era o dono. Muitas pessoas achavam que meu pai era o dono porque ele era muito atuante lá. Ele era o gerente, ele que viajava para São Paulo para comprar os brinquedos, para trazer as roupas que a loja vendia. E a loja ali vendia um pouquinho de tudo na época, Marcela, porque era realmente a loja da cidade. Vendia espelho, vendia roupa, brinquedo, materiais de papelaria. Nessa época era mais assim falada a loja Raquel, a Natalina. Isso, tinham poucas lojas visual. Na cidade. Então, assim, a Casa Corroquer era a referência mesmo, junto com a Natalina e uma ou outra loja que talvez a gente esteja esquecendo. Então, ali meu pai também ficou por um tempo, acho que ele trabalhou desde os 14 anos até o ano de 1996, 97, que ele estava ali com 36, 37 anos. Nossa, então acho que ele ficou mais de 20 anos, 22 anos ali na loja. E foi uma época muito boa. Então eu passei parte da minha infância ali na Avenida Washington Luiz, na loja. Paralelo a isso, eu jogava muito futebol no Saião, frequentava muito o clube. Tentei ser jogador, jogava bem, jogava de uma forma competitiva. Que legal. Mas acabou por alguns detalhes não dando certo. E assim, a infância foi mais ali nesse sentido, entre o Saião, entre ali a loja. Minha mãe até conta história que eu era pequeno, e sempre que eu ia na loja eu via os brinquedos e queria pegar. E meu pai não sabia falar não, e eu pegava os brinquedos, e meu pai ia marcando para descontar no pagamento dele. E tinha mês, às vezes, que meu pai até falava pro Nelson, eu nem vou pegar o pagamento esse mês, porque eu tô devendo mais do que eu recebo. Então, assim, eu tive muito brinquedo. Ele não sabia falar não. Porque, assim, meus pais tinham grandes condições, porque meu pai não falava não por trabalhar na loja. Ele é muito gente boa, ele. E sabe o que eu quero saber? Sim. Na sua adolescência, né?
Não vou falar juventude, porque a gente é novo ainda, né? A gente tem quase a mesma idade. Eu tô com 32, você 34, somos jovens ainda. Mas na sua adolescência, você gostava de sair? Você era baladeiro? Não era. Eu sempre fui... Você não ia nas festas do Saião, showzinho, domingueira? Não ia. Eu sempre fui criado mais num ambiente evangélico. E assim, o meu perfil sempre foi mais pacato, né? Mais tranquilo, não era muito de sair. Era mais caseiro, de ficar assistindo televisão. Eu gostava muito de futebol, assistia muitos jogos. Frequentava o clube também para jogar bola, para nadar. O futebol ele tomou muito tempo meu nessa época da infância e da adolescência. Que quando eu não estava jogando pelo time, eu estava jogando brincando. Então era o tempo inteiro futebol. Videogame de futebol na época eu gostava muito. Eu imagino. E também eu peguei a época boa do União São João, que o União São João estava na primeira divisão, tanto do Campeonato Paulista, como também, Gabrielzinho, do Campeonato Brasileiro. O União jogava contra o Flamengo, contra o Cruzeiro, contra esses times grandes. E eu frequentava muito o estádio também com meu pai. Nessa época aí que foi o tempos áureos do União, o tempo que o União era um time E agora que voltou, né, que eu vejo vocês acompanhando eu também. gosto, adoro futebol, porque, quem viveu essa época do União sabe que foi muito legal. Então. Araras passava, tipo assim, no Fantástico, Araras passava em legal. todo lugar, porque passava o jogo do União. Por exemplo, tava no Fantástico domingo, em Araras, União São João jogou contra o Flamengo e ganhou e perdeu, enfim, passava os gols. Então a nossa cidade, na época boa do União, ela foi muito comentada, não só dentro do Brasil, mas o nome de Araras circulou por aí até no mundo. Quando o Roberto Carlos, que jogou no União, foi vendido, quando o Roberto Carlos ganhou a Copa, eu lembro até que passou uma matéria no Jornal Nacional, que eles contavam cada dia, acho que você deve lembrar, a história de um jogador. E chegou um dia que era a história do Roberto Carlos. E, poxa, olha que orgulho, passou Araras no Jornal Nacional. É gostoso, né? A gente então, vê. assim, o União São João, com certeza, foi e ainda é o maior embaixador de Araras. É a União que leva o nome de Araras por todo canto. Se você sair, que eu já morei fora, em São Paulo ou fora do estado... Eu lembro quando você está em São Paulo. E se você perguntar, você é de Araras, a primeira coisa que o pessoal fala, cidade do União São João, cidade do Roberto Carlos. É verdade. Por que você acha que o União São João acabou? Na verdade, Meire... Sabe, na verdade, o União São João ficou parado por 7 anos. Eu acho que parou, em 2015 o União parou, voltou ano passado, em 2022, mas voltou muito mal, perdeu todos os jogos, foi muito ruim. E esse ano, o União montou um time melhor, tanto que o União está ganhando os jogos, está jogando bem, e existe a possibilidade, Meire, do União subir para uma divisão acima. Então, assim, a gente quer que o União São João volte a galgar os lugares que sempre teve. O União São João sempre foi um time de destaque no cenário do futebol. Então a gente percebe assim que o Zé Mário Pavan agora arrumou o time, o Thiago Bernardi também, que entrou, deu outra cara pro time. E o Thiago, sim, na minha opinião, é um cara que entende de futebol, é um cara aí que tá à frente do União. Então o meu reconhecimento é essas duas pessoas que tanto fez e tanto faz pelo União São João. Zé Mário Pavan e Thiago Bernardi. Para esses dois, eu tiro o chapéu, e realmente são duas pessoas que têm feito a diferença. Uau, que legal. Que legal. Vou tirar o chapéu para eles também, então. Eu também. Pro Thiago e pro Bernardi. Eu também. Ô Marcela, deixa eu só mandar um abraço aqui pro Irineu Marreto. Sim. Ele foi presidente da Câmara por 4 vezes, se eu não me engano. Foi vereador. Um grande empresário aí da laminação, tá nos assistindo. Forte abraço aí, Marreto. Um forte abraço. O Irineu, né? Que ele falou Isso, boa noite, garotada. Isso, Irineu Marreto. Muito bom ver jovens na imprensa. Ó, né? uma audiência qualificada nossa aí, viu? Uma pessoa Tem um pessoal importante. que entrou aqui, o Domingos Teixeira, do Nutrex Suplementos. É isso aí, dando boa noite pra gente. A professora né? Ana Paula Garcia tá aqui também. Boa noite pra Ana Paula. Um abraço, Ana Paula. O Everton Gomes também, boa noite. E o Bonezão aqui não para os comentários. O Bonezão tá empolgado. Ele tá acompanhando a gente, 4 anos no Brasileirão, né? Que a gente tá falando do... O União São João ficou 4 anos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que é algo muito difícil, muito difícil. E o União São João ficou por um bom tempo. Isso aí é um feito muito histórico. Um abraço também, Marcelo, Paulo Alves do Rosário. Uma boa noite a todos, né? Então... Isso. Um abraço, Paulo. Valeu. Também, Paulo.
Então, assim, sua infância foi, pelo que eu vi, foi bem tranquila. Foi legal. Bem... Você teve momentos de lazer, você teve momentos, assim, de sonhos também, né? Ali no futebol que você jogou, né? Na adolescência. Assim, vejo que é bem tranquilo, ela é bem o seu perfil mesmo, assim, né? Você sempre foi centrado. Sim. É bem legal isso daí, uma pessoa equilibrada, uma pessoa boa, simpática. Obrigado. A sua educação, assim, é muito linda de ver. Obrigado. Mas fico lisonjeado. A família do Bonezinho, ele sempre foi uma família a família assim, inteira. A família, assim, família, sabe? Sempre foi o que eu conheci, né? A família que foi sempre família, sempre educado, pessoas educadas. E humilde, vocês não têm aqueles... que a gente fala muito dos ararenses, que é nariz em pé, que é isso e aquilo. Até porque a gente não vai levar nada daqui, então, né? Então, vocês são tão humildes. Gente, de verdade, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a família deles, todos, eu falo assim, de todos mesmo, tanto sua mãe, seu pai, você... Enfim, é uma educação, uma humildade, uma simpatia, assim, muito... Não, obrigado, a gente fica muito feliz. Hoje a gente estava comentando sobre isso, né? Que legal. Que a gente trabalha junto, a gente fica, às vezes, lá na Papiano. Cozinha, fofocando, né? Aí a gente colocou para assistir o Radar de Notícias hoje, né? Para ela acompanhar e ver que a gente falou muito dela hoje cedo. Olha, foi legal, hein? E a gente começou a comentar, né, da sua família. Eu falei, nossa, que família abençoada. Obrigado. Eu conheci assim, primeiro eu conheci a Dona Anita. Eu conheci vocês através da Dona Anita. Para quem está nos assistindo, Dona Anita é irmã da minha avó Amélia. Que a Amélia é mãe do meu pai. A Dona Anita foi, assim, a base de tudo. Eu acho que... Que pessoa boa. Olha, eu não conheci uma pessoa tão boa que nem ela. Aquela dali, nossa, Não tinha maldade. Eu sei que ela tá no céu, porque não tem como. Porque a Dona Anita, ela é uma pessoa do bem, uma pessoa que não tinha nada na mão. Eu acompanhava, eu morava ali perto dela, todo mundo que pedia as coisas, ela dava. Passava aqueles pessoal na rua, batendo na porta, pedindo. Ela fazia de tudo para dar, sabe? Nossa, então assim, aí eu conheci a Dona Anita, mas, nossa, o que ela fez comigo... Nossa, eu tinha ela como se fosse uma mãe para mim. Eu chamava ela de vó, eu comentei hoje. Eu vi essa parte. Chamava ela de vó. E meus filhos, assim, meus filhos é tudo pequenininho. Então aí a Dona Anita falou, nossa, e nós tínhamos aquela amizade, assim, de coisa de mãe, verdade, assim. Ela faleceu, se eu não me engano, meu pai pode me corrigir se eu estiver errado, no dia 2 de maio de 2021. Já está indo fez 2 anos que ela faleceu. Foi recente. E assim, e aí a família dela... Os filhos dela, tudo umas pessoas do bem. A Alice, aí a Alice ela na Alicinha, casa dela. Francisquinho, Zé Português. Mãe, tchau, pai ir embora, dava até trabalho. Tchau, mãe. Isso. Tchau, mãe. Nossa, uma coisa linda. São amorosos. Uma coisa linda. A gente viu a família de vocês como referência. A gente quis muito isso para nossa vida. Que legal, que bênção. O Kiko, sabe? A Alice, a Ana, a irmã da Alice, o Zé Português. O então, Nelson assim, Polo. Então, assim, era uma coisa assim mas era um amor que eu tinha com ele, e eles também tinham comigo, assim, sabe? Aquela coisa assim, não era uma coisa forçada, era de verdade, né? Aí, através da Dona Anita, a gente começou. Eu já conhecia a Dona Amélia, quando eu morava na Avenida Washington Luiz, aqui, por causa que a Dona Amélia, eles moraram ali no Seu Mário, eles moraram, era em cima e embaixo, um predinho que tem ali perto do... Ai, como é que... Eu não sei como é que chama aquela rua. Vindo o Bar do Sapo pra cá. Eu acho que até no Seu Mário não morreu ali. Foi mesmo, na esquina. Ele morreu ali na esquina. Faleceu ali, isso, bem na esquina. Então, assim... Viu, Marcela? Para você sintonizar, é ali em frente ao Lagoa Serena, naquela esquina. Isso, foi mesmo. Meu avô faleceu lá. Naquela casa lá, naquele prédio lá em cima, lá com a Dona Amélia. Foi uma segunda-feira que ele faleceu. Ela ficava barrendo aquela rua. Só que ela ia barrendo tudo, assim. E minha avó, Dona Amélia, é o seguinte, você vai na casa dela, você ia comer um pedaço de bolo, se cair um farelinho lá, ela já vem limpando. Ela é limpa, ela gosta de limpeza. Na mão varrendo. E a Dona Amélia, assim, ela tinha uma preocupação também com os filhos, tudo era para ajudar, tudo
tudo. Eu lembro que ela tinha preocupação com vocês, parece que Regina trabalhava, sempre que ela estava com a dona Anitta conversando, ela sempre com pressa para ir, porque Regina parecia que ia trabalhar. E era sempre muito envolvida com os netos. Nossa, sabe? A Carlota trabalhava, professora, né? É isso mesmo. Nossa, eu lembro, sabe, eu conheço tudo ali. Então, assim, sempre foi aquela família, assim, humilde, unida. A gente pegou eu nunca como vi assim, Obrigado. tanta união, Olha assim. Fiquei muito feliz. Muito bonita mesmo. Então, assim, eu conheço tudo lá. Aí eu passava lá, eu ia trabalhar, às vezes, aí a dona Amélia estava barrendo, ela me via aí e falava, filha, entra aqui, vamos tomar um café. Que legal. Não, vamos tomar um café, Ih, quantas vezes eu não tomei um cafezinho com a dona Amélia. A dona Lourdes, lá do Tamira Afonso também. É irmã da minha avó também, Lourdinha da Feira. Isso, Lourdinha, Olha, gente, conhece tudo. Eu conheço tudo aquele povo ali. E eles me conhecem também. Que legal, Meire. Ó, tem história, hein? Tem história. Imagine ela e o seu pai aqui. Meu Deus Precisa do céu. juntar esses dois, viu? Eu achei que a senhora ia vir hoje cedo. A gente vai armar então, tem que ser uma coisa planejada, porque é muito, sabe... Bom, a gente falou, né, bastante sobre família, sua infância, sua adolescência, né? A gente conheceu o seu perfil. Agora eu quero saber como que foi para você entrar nesse universo da política. Tá. Você se inspirou no seu pai? Sim. Ou foi, assim, uma coisa que você quis mesmo, assim? Ou foi... assim, não foi nada forçado, né? Foi algo que você viu, quis, gostou... Aí resolveu seguir essa carreira também. Na verdade, meu pai, ele tinha sido candidato a vereador 4 vezes. E em algumas ocasiões ele até bateu na trave. Por exemplo, em 1996 ele fez quase 600 votos, que na época com essa votação já elegia. Eram 17 vereadores, ele ficou suplente. E ele quase ganhou, eu tinha 7 anos, essa eleição marcou bastante a gente. Daí em 2000 meu pai saiu candidato também, teve a mesma votação, em 2004 também a mesma votação. Então assim, ele bateu na trave, mas não chegava. E daí eu fui na Câmara Jovem. Para quem está nos assistindo, a Câmara Jovem é um projeto só com a juventude, de uma Câmara Mirim, de jovens de 16 a 18 anos que participam desse projeto Câmara Jovem para aprender o que faz um vereador. Daí eu fui indicado pelo Colégio Anglo, fui vereador jovem 2 vezes e quis entrar na política. Foi através da Câmara Jovem que eu decidi fazer uma faculdade de gestão pública para aprender como que funciona a máquina pública. Estudei na USP. Daí em 2012, com 22 anos, que eu volto de São Paulo para ser candidato a vereador. Desde essa época que você estudava na UPS, eu já acompanhava. Até falei para ela. Ó, que honra. Minha mãe, ela te acompanha desde o início. Daí eu fui eleito vereador. Tive a satisfação de ser o vereador mais votado. Tive quase 5 mil votos. Eu ia perguntar isso para você, como que foi a sensação. Foi muito legal. Porque foi muito voto. Foi muito voto. Foi 4.849 votos. Nossa. Eu até tive o apoio, na época, de uma denominação religiosa forte. Só que essa denominação sempre elege vereadores com 2.000 votos. Sempre, sempre. Eu tive o apoio deles, mas eu tive quase 5.000 votos. Ou seja, eu teria sido eleito também, mesmo sem o apoio. Mas é lógico, eu sou eternamente grato, porque eu não poderia ter falado isso antes da eleição. Claro. Depois que abre a urna é fácil, né? Eu tive bastante voto. Mas eu entendo que também ali eles se esforçaram muito para eu ter essa votação. Mas hoje, de uma forma mais madura, analisando os números, eu entendo que metade dos meus votos vieram daquele grupo religioso e a outra metade eu consegui na rua, popular, através do meu trabalho, do trabalho do meu pai e do trabalho da minha mãe. Sim. Meu, dele e dela. Dos 3, eu, meu pai e minha mãe juntos, nós conseguimos ali mais de 2.000 votos. E a denominação religiosa, do qual eu agradeço o apoio na época que eles me deram, através do pastor Durvalino, me deu mais 2.000 votos. Então foi meio a meio aquela eleição. E assim, eu fui recordista ali com 5.000 votos. Eu lembro. Que é uma votação que até hoje ninguém conseguiu bater. Minha mãe até ela foi a vereadora mais votada na última eleição com 2.200 votos. E na eleição anterior o Pedro Eliseu fez 2.800. Eu fiz 4.800 bem antes. Então, sim.
Então, assim, foi uma votação que me enche de orgulho. Foi assim, bem, nossa, e claro, né, para encher, porque o Pedro Eliseu já é um político bem mais conhecido, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 22 para 23 anos. Caraca. Eu lembro que eu... O que passava pela sua cabeça, assim? Eu trabalhei para ser eleito, achava que eu iria conseguir, assim, na faixa de 1.800, 2.000 votos. Eu não achava que eu ia ter tanto alcance como eu tive, porque eu tive o apoio da igreja, e a igreja foi muito importante. E a igreja sempre elegeu o vereador na faixa de 2.000 votos, que é o que eu achava que eu ia ter. Mas a campanha foi tão forte, meus pais trabalharam tanto, minha mãe, meu pai e eu, que graças ao apoio dos dois eu tive mais 2.000 votos fora desse núcleo da igreja, que foi o voto popular da cidade, o voto do povão mesmo. Sim. O que foi assim, com seu esforço. Porque, Sim. Assim, ninguém ia votar em você se você não tivesse feito Lógico. algo que, né, Bonezão, agradasse, segundo né? mais votado da história. Então, Eu só perco pro Dr. Brambila, que o Dr. Brambila, quando foi vereador, ele fez 7.300 votos. Ele é o recordista, eu sou o segundo recordista. Só que, assim, o Dr. Brambila já tinha sido vice-prefeito, já tinha sido candidato a prefeito, é um médico renomado. Eu ali, até então, não era ninguém. Então, assim, eu entendo que teve muito valor os meus 5.000 votos, quase 5.000 votos. E você é bem conhecido por aqui. conta disso. Aí depois você teve depois você teve outra surpresa, que foi na eleição de prefeito, que você também. Foi bem você votado, ganhou né? do Breno. Foi mesmo. Ganhou do Breno. Foi, em 2016 Entendeu? eu tive mais votos que o Breno, fiquei em terceiro então. lugar. Mas o fato de eu ter tido mais votos que o Breno foi significativo, porque na época o Breno teve o apoio de toda a prefeitura, do Brambila, do pessoal que trabalhava. E eu meio que saí ali sozinho na cara e coragem. E ganhou do Breno. Então, assim, foi simbólico essa votação. Daí, em 2018, eu disputei aquela eleição fora de época, que eu perdi por 2.000 votos só. Eu fiz 28.500 e o Júnior Franco, que se elegeu, fez 31.000. Foi pau a pau, foi a eleição mais disputada da história. Verdade. Então, ali bateu na trave. E em 2020, disputo mais uma vez a prefeitura e fico em segundo lugar. Então, assim, fiz 3 tentativas que não deram certo e que eu fiquei em segundo lugar em 2. E depois, assim, que nem assim, dessa eleição que você ganhou do Breno, depois você também foi teve muito voto também para vereador. Aí depois que você viu isso, como que você se sentiu assim? Você pensou assim, não, eu tô no lugar certo, isso deu mais força para você continuar? Foi. A política, Meire, ela é uma luta, porque não é fácil. A gente sofre muitas traições, pessoas que estão do lado depois recebem propostas de um cargo, vão embora. Caraca, olha só. E é incrível. Às vezes as pessoas que estão próximos de mim vem quem é o prefeito e faz uma proposta para ela, não porque acha que ela, de repente, merece ter o cargo, faz só para tirar, sabe? Tipo assim, ó, quero tirar aquela pessoa do bonezinho. Vai lá, faz uma proposta. Então, assim, no meio político, a gente passa muito por isso. Mas, assim, ao mesmo tempo, a vontade de mudar, a vontade de transformar a cidade, de implementar alguns projetos, alguns sonhos, faz com que a gente acaba resistindo a todos esses dissabores que a gente passa para ter projetos para ajudar a cidade. E esse foi um dos maiores desafios que você teve assim na carreira política? Você fala de ser candidato a prefeito? Por trás, nos bastidores, né? Esses tipos de traições, tá? Foi a maior dificuldade que você passou durante a carreira? Sim. A gente que está fora da máquina pública, fora da prefeitura, a gente tem esse desafio de sempre enfrentar o poder da máquina e o poder do dinheiro, que às vezes na campanha faz a diferença. Que geralmente quem é o prefeito ou quem ele apoia vai ter uma campanha mais rica do que aquela pessoa que está fora da prefeitura, né? Por vários motivos que não cabe aqui a gente discutir. Mas a gente sempre tem o desafio de fazer uma campanha boa com poucos recursos. E às vezes é isso que é o desafio da eleição. Eu acho, eu acho sim, tem muito isso, dinheiro, né, na política, tudo, mas eu acho que hoje as pessoas, eles estão mais ligados
Tá. Mas, assim, porque, assim, de primeiro, as pessoas não iam muito atrás de política. As pessoas iam lá, votavam, às vezes não ganhavam cesta básica, lá votava tudo. Só que hoje eu vejo que não está mais assim. Mudou. As pessoas mudou muito. Então, assim, às vezes, a pessoa pode até achar que um dinheiro na política vai... Não, só tem dinheiro, vou ganhar política porque eu tenho muito dinheiro para soltar na política. Eu acho que isso hoje, a turma não está vendo muito isso, não. Hoje eu acho que a turma está mais assim... Buscando informação, né? Buscando mais aquele que vai fazer melhor. Entendeu? Eu acho que a política hoje está mais assim... A mãe acha que a população está tendo mais consciência? Hoje não engana. Hoje não, as pessoas não vai se enganar muito. Eu acho que melhorou muito, Meire. E isso se deve também à questão das redes sociais. Que nem, por exemplo, a gente está com esse podcast aqui que nós... Eu tenho o meu, você tem o seu. Tá aqui o Jorginho. Um abraço pro professor Jorginho Oliveira. Amiga, tudo bem? Ele que daqui a pouco vai estrear, daqui a pouco eu falo, dentro de alguns dias, vai estrear um podcast aqui para falar de cultura, junto com o professor Mussa Daniel. Ai, que legal. Que dois bacana. professores. Então mostra, por exemplo, que o Araras Pod está democratizando a informação e os assuntos. Sim. Então isso mostra que hoje a internet... ela conscientiza e faz as pessoas entenderem a importância de vários aspectos que a gente estará abordando aqui de assuntos. Então, por exemplo, pode ser que no podcast do Jorginho, que ele vai abordar algumas coisas da cultura, pessoas que estão assistindo possam mudar a concepção sobre a questão da cultura e lá na frente mudar, de repente, um voto. A informação que nós temos hoje, ela dá muito acesso e condiciona uma melhor decisão na hora do voto. Que isso nós não tínhamos antes. Como que era antes, Meire? Quem assinava o jornal da cidade que recebia as informações. Então, se você não lia a Tribuna do Povo e Opinião Jornal, né, Jorginho? Você não recebia informação. Hoje, você não precisa assinar nenhum jornal. Você entra no Facebook, você vê o que a vereadora Regina tem feito, o que a vereadora Elaine tem feito... E você acompanha o trabalho. Você sabe, de repente, quem está mentindo, quem está falando a verdade. Por quê? Porque a rede social, ela dá ferramentas para a gente ter mais informações, para a gente votar melhor. Por isso que eu concordo no que a senhora falou. Sim. E eu acho que isso tem acontecido graças ao acesso à informação que a internet, o Facebook, os podcasts têm mostrado. Porque, de primeiro, muita gente assim, só via mais a política, mais no tempo da política. Porque os candidatos, né, iam lá debaixo de chuva, debaixo de sol, abraçava um, beijava outro, aí jogavam uma balinha, entendeu? O comício, assim, lembra da época do comício? Isso, tinha shows tops. Sabe? Eles davam brinde, era bola, assim, álbum de figurinha. Batom, então, eu acho isso comprava coisa a população. errada. Então, assim, e as pessoas, hoje, eles podem até fazer isso, só que eles vão não vai ganhar nada com isso. Porque a turma que hoje em não tá dia mais, o assim, pessoal acompanha a política no dia a dia, né? Não só em época mais de eleição, né? Isso então, mesmo. no dia a dia tem ali, né? As lives de Brasília, por exemplo, eu acompanho a Regina. A Regina, o legal é que ela vem com provas. Ela mostra a imagem, ela mostra o que ela está fazendo. O antes e depois. Então, ela vem com prova. Então, assim, a gente que está acompanhando acaba se aproximando daquela informação, daquele político, né? Então, isso é muito importante também, né? A internet revolucionou esse cenário inteiro. Eu acho que hoje, por exemplo, a pessoa que perdeu... Por exemplo, pode ter alguém agora, Meire, que não assistiu esse podcast, que não está aqui ao vivo com a gente. Mas amanhã ela vai assistir. Por quê? Está disponível na internet. Exatamente. Antigamente não. Ou você assistia a Globo, o SBT... Igual novela, né? Perdeu o capítulo, já era. Ou assistia ali ou ouvia a rádio, perdeu. Tanto que a Marcela pegou essa época, eu peguei também, o Jorginho, a Meire, que até a Globo, quando era o último capítulo da novela, ela passava na sexta e no sábado. Porque a pessoa que perdeu na sexta tinha perdido. E aí a pessoa ficava desesperada. Puxa, eu perdi o último capítulo. Então a Globo dava oportunidade da pessoa assistir no sábado. Olha só como que hoje era, isso é inimaginável, porque tipo, a pessoa perdeu, ela vai lá no Globoplay, pega e assiste. Ela pode assistir tudo. No YouTube, em qualquer canto aí vai achar o último episódio da novela. Então, esse acesso que a gente tem hoje da internet, dos podcasts, Facebook, rede social, Instagram,
condicionou muito a gente confrontar as informações para decidir na hora do voto. É isso que a população de Araras também, para as próximas eleições, já tem que começar a ir fazendo. O que foi prometido, o que tem acontecido, vai sair do papel. Pega o plano de governo, por exemplo, do prefeito que ganhou a eleição e vê tudo que foi prometido e tudo que foi entregue. Eu acho que isso é cidadania, não é nem questão de criticar o prefeito que está aí, longe disso. É uma questão de cidadania para saber se o que foi prometido tem sido feito. E hoje isso é muito fácil. É só você ir no site do TSE, você vê o que eu prometi se eu fosse prefeito. Acabei não vencendo as eleições, mas o que o prefeito eleito prometeu, o que ele fez, o que ele não fez. Então, assim, eu acho que hoje o eleitor, a Meire tem razão. A compra de voto antigamente ela era muito mais forte e mais eficaz. Hoje ela é menor. Ainda tem um pouco. Mas muito longe do que foi. Foi muito pior antigamente. Só que tem e sempre vai ter. Mas assim, não é muito confiável, não. Tá. Antigamente a turma se vendia mesmo, ia lá e votava. Hoje pode até dizer, não, eu voto, mas... não tem mais aquela confiança. Eu acho que a turma acordou muito sobre esse negócio de... E graças a Deus, né? Bonezinho, eu queria saber sobre seus novos projetos, o que você pretende estar fazendo daqui 1 ano, 2 anos, ou o mês que vem. Você tem seus projetos, eu quero que você conta pra gente. Não, legal. Hoje eu estou trabalhando em Rio Claro, faço parte lá da equipe do prefeito, do Gustavo Pericinoto, mandar um abraço para ele, prefeito de Rio Claro. Tenho trabalhado lá no período da manhã e da tarde. À noite eu tenho estudado a faculdade de Direito. Estudo lá no Claretianos, em Rio Claro. É verdade, você está estudando, né? Estou no 3º ano. Já fiz gestão pública, sou formado em gestão pública, fiz história. Estou na 3ª faculdade, que é o Direito, que eu sinto que estava fazendo muita falta para mim. Tanto para a parte política, como também eu tenho a ideia de advogar para complementar a renda e, de repente, até para trabalhar com o escritório de advocacia. Que legal. Então, eu estou estudando e trabalhando. Uma coisa que para mim é muito prazeroso também, é uma coisa que me satisfaz muito, é estar aqui fazendo podcast. Eu gosto, está no meu sangue, me faz bem, até como pessoa. E eu tenho feito 2 podcasts no sábado. Eu tenho feito um programa de manhã, que chama Podcast Fala Bonezinho, que é um enfoque mais político, assuntos da política local. E fazem parte dessa bancada eu, o Ricardo Franco, ex-vereador, o Gustavo Brambila, que é filho do Dr. Brambila, e o Jorginho Oliveira, que é professor, que inclusive ele está aqui nos visitando no estúdio. A gente faz esse programa no sábado da manhã, e à noite eu faço um programa sozinho, sou só eu que entrevisto. Que você recebe convidados, que chama o Prazer em Conhecer, que o enfoque daí não é político, o enfoque é a pessoa, que nem você tem feito aqui comigo, é entender um pouco mais a intimidade da pessoa, a questão familiar, o que a pessoa fez profissionalmente, como tem atuado. E então eu faço isso no período da noite. Ó que gozado, eu começo a programação às 8 da manhã, termino ali umas 9h30, 15 para as 10, e volto para fechar a programação do sábado às 8 da noite e termino umas 9h30. Então eu abro e depois fecho. Olha só. E até o podcast Prazer em Conhecer surgiu de uma necessidade das pessoas quererem vir aqui se entrevistar. E a pessoa me fala, poxa, Bonezinho, eu quero ir, eu quero participar. Eu também tinha vontade de entrevistar, mas algumas pessoas não tinham nada a ver com a questão da política. Não dava para eu trazer nesse programa de manhã, que tem eu, o Jorginho, o Ricardo, que é um enfoque mais político mesmo, de discussão, de apertar ali o que está acontecendo. É um pinga-fogo mesmo esse programa da manhã. Então, assim, algumas pessoas não se encaixavam nesse perfil do programa da manhã e eu vi a necessidade de abrir esse segundo podcast para entrevistar a pessoa de um lado mais intimista, para conhecer a intimidade mesmo e conhecer o perfil do entrevistado. Eu acho que eu já fiz umas 6 ou 7 edições desse podcast. Nossa, Esse primeiro que eu tenho no sábado de manhã, eu comecei já em fevereiro. Foi o primeiro podcast aqui do Araras Pod. Verdade. Então, assim, esse já deve ter aí uns 20, Tem 25 bastante, episódios, né, Gabriel? Todo sábado, Todo né? sábado. Então, assim, todo sábado eu fiz. Só esse último que eu não fiz, que eu fui padrinho de um casamento, não teve jeito de desmarcar mesmo. Eu acompanhei nas redes sociais. Você viu só? Estava bonitão, todo Obrigado. trajado. Que legal. Daí eu participei do casamento da Audrey, fui padrinho junto com a Jéssica, minha namorada. E daí eu não estive nesse sábado, mas
tem sido muito legal. E até no sábado aqui no Araras Pod, a programação agora está completando... Todos os horários. Acabou um... a gente comentou hoje cedo que daqui a pouco vocês vão ter que abrir um outro estúdio para poder porque, fechar esses agora horários, a gente tá até com um projeto aqui que eu já vou dar um spoiler em primeira mão. A gente tá querendo abrir o Radar de Notícias versão de sábado das 7 da manhã às 8, com Bonezão, com Marcela Aquino, com Guilherme Dias, com Gabrielzinho, que seria tipo um podcast mais informativo e também um pouco do meio artístico. Eu vou trazer um pouquinho de fofoca. Isso vai ser legal. Daí depois eu, Jorginho e o Ricardo viríamos das 8 às 9h30. Depois às 10... Posso falar rapidinho a programação do sábado? Claro. Daí às 10 entra o Legalmente Falando do Dr. Benetti, que é um programa de advogados. Eu acompanho eles. Das 11 ao meio-dia, o Resenha Show, que é um programa de futebol, de esporte. Muito legal também. Do Davi e do Ricardo Bellinger. Daí da 1h30 até umas 3 horas tem o podcast Em Foco, do Guilherme Dias. Do Gui, né? Que é um programa mais para juventude. Daí das 3 até umas 5 tem o programa de esporte do meu irmão João Pedro, com o professor João Fabiano Salviato, que é o Educa Sportcast. Daí em agosto estará estreando um programa de cultura. Já tem o nome ou ainda não? Acho que pode ser Cultura Pode. Cultura Pode? Puxa, gostei. Pode ser. Eu tô ansiosa para assistir esse programa. Daí vai estrear um programa aqui do professor Mussa Daniel e do professor Jorginho Oliveira, que deve chamar Cultura Pode, que vai ser mais ou menos das 5 até umas 6h30, 7 da noite. Daí às 7 da noite deve entrar um programa de skate, só para falar de skate, das 7 às 8. Oi, que legal. A gente tá em conversações ainda. E daí das 8 às 9 eu volto com o Prazer em Conhecer. Caraca, então é um atrás do outro mesmo. Desde as 7 da manhã. Ficar ligadão lá no Araras Pod. Isso. Que tem programação até. E graças a Deus, Marcela, até o Araras Pod foi um projeto que surgiu por conta da necessidade que nós tínhamos. Eu ia fazer essa pergunta agora. Como que veio essa ideia, né? essa pergunta pra ele. Longe de me querer comparar ao Silvio Santos. Então, na verdade, foi uma necessidade, né? Longe de me querer comparar ao Silvio Santos. Mas eu lembro que perguntaram pro Silvio Santos como que surgiu o SBT. Foi porque ele só levou não. Ele levou não da Globo, que ele quis comprar contrato, acho que da Manchete, não sei. E no meu caso, se comparado às devidas proporções, foi parecido. As mídias de Araras não queriam me abrir espaços, lógico, por questões políticas, para não se indispor com o prefeito. E eu também não queria, abre aspas, ficar na mão aí de ninguém, depender de ninguém para ter um espaço meu. Eu falei, eu vou criar um podcast para falar os meus assuntos, para ter minha liberdade de expressão e não ser censurado. Daí a ideia desse podcast era só atender a minha necessidade de eu ter o meu podcast, era só isso. Mas daí a gente foi aprimorando, foi comprando um microfone legal, Jorginho, uma mesa, investindo na iluminação. Eu falei, poxa, se eu levei não, muitas pessoas também estão levando. Exatamente. A ideia foi democratizar o Araras Pod e abrir espaços para pessoas que estão querendo ter voz na cidade e não tem tido. Então, por exemplo, o Jorginho e o Musso, tenho certeza que vocês não iam conseguir espaço nenhuma. Inclusive, acho que você também perdeu um espaço, não perdeu, Jorginho, lá atrás? Por questões políticas? Ou não foi? Foi mais ou menos, né? Eu não vou até citar para não expor aqui, mas... então, a ideia foi isso, a gente democratizar esse espaço em vários segmentos, que nem o seu segmento é diferente do o Jorginho fala de cultura, eu tenho quem fala de esporte, eu tenho quem fala do mundo jurídico, eu tenho quem fala só da juventude, vários nichos né? Que se complementam também. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Araras Pod, era um amigo meu participando do podcast, o Dr. Wagner, né, um amigo nosso. Wagner Moraes? Legal, ele fez parte da nossa bancada aqui. Eu vi ele participando e tal, né? E aí eu mandei mensagem pra ele, eu falei assim, como que funciona esses podcasts? Ele abre espaço, tal. Aí ele me passou o contato. Tá. Tipo, na hora que eu vi, eu falei assim, gente, eu quero
esse espaço, é o que eu tô precisando, sabe? Sim. E deu super certo. Então, imagina assim, tipo, quando que começou? Aqui em fevereiro. Foi fevereiro. Gente, faz muito pouco tempo e ele tá grandão, o Tá Araras grandão. Pod. Você que entende de mídias sociais, nossa página tá muito forte. Cresceu O Instagram tá com 3 mil Sim. seguidores, tudo orgânico, a gente não patrocinou nada. Tudo orgânico. Até com os porque, por conteúdos enquanto, a gente próprios. ainda não pode, não tem essa estrutura para patrocinar. Estamos começando e enfrentando os desafios. Mas tudo orgânico. Na fanpage a gente tá com 1.200 seguidores. Gente, mas tão rápido. Quando eu comecei aqui... Mas é um trabalho formiguinha, viu? O pessoal vem aqui, eu falo um exemplo. Jorginho, dá aqui seu celular. Deixa eu mandar pros seus amigos. Eu pego é um trabalho aí que a gente tá orquestrando. E assim, foi tudo na raça, viu, Marcelo? Tudo e na a raça. tendência é crescer mais. Se Deus A quiser. tendência é crescer mais. E, nossa, você revolucionou essa parte de comunicação aqui em Araras. Não, obrigado. Todo mundo que fala, tipo, não é só eu, é todo mundo É. que fala, nossa, o cara que teve essa ideia, o cara foi genial, foi muito inteligente, é só elogios. Ah, que bacana. Que Até legal. devo também ao meu pai, que é ele que Então, cuida aqui no dia a dia, né? vocês estão fazendo história, Minha você mãe tem também ideia disso? tem ajudado meu pai. Então, assim, meu pai que tá tomando a frente porque eu trabalho em Rio Claro, né? Ele Ele que tá fica aqui mandando todo muito dia, bem. tá? Ele é um bom comunicador também, ele bem é carismático, um bom né? comunicador, Ele parece um ursinho, dá vontade de pegar ele, colocar num potinho assim e levar pra casa. Ele é muito fofinho. Ele é muito fofinho. Ah, eu amei ele, eu sou fã dele. É, o Bonezão. Aí, você vai ter um podcast com o Bonezão aí no sábado. Você topa? Eu vou, claro que eu topo. Esse é o podcast da Nossa. casa. Vocês preparam aí. Claro. Vai ser bem legal. Aí vai juntar nós aqui, a mãe também vai estar podendo vir. É, 7 da manhã dá. Você vai ligar as panelas mais tarde lá, né? Mas vai dar certo, gente. Vamos das lá. 7 às 8 não dá, Meire? O que você acha? Não, dá. Vamos Mas organizar? Qual é o assunto de... O assunto é mais informativo. A Marcela vai um cuidar da ra- vida dos É artistas um radar de aí. notícias. É. A mãe entende de política, também entende de Fala dos de tudo um artistas. pouco. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Ah, O povo vai amiga. acordar cedo pra assistir ao vivo, você vai ver. Bom, gente, vamos ver, dando uma fuçada aqui nos comentários, que entrou Isso. bastante gente agora. Quero dar uma boa noite pra quem tá Ó a Leia aí. agora. A Leia apareceu, tava sentindo falta de você, viu, Leia? José Marques dando parabéns. A Clau do Estúdio Imagem, Gatonas, muito obrigada, gente. A Cláudia acho que é amiga da Jéssica também. Acho que a Jéssica vai lá. É verdade, a Clau é amiga sua. Um beijo pra ela. Um beijo, ó, a Jéssica tá mandando um beijo pra você, Clau. Cabeleireiras em comum. É, e amigas tá em vendo? comum também, né? Foi ela que fez o seu cabelo pro sábado ou não? Mas ela Faz o meu cabelo. ela faz o entendi. meu também. Olha só, eu tava esquecendo de comentar isso com você. Mas boa noite aí, Clau. Gostei das Barbies comentarista. Quem falou aqui? A Eliana Lopes. Muito obrigado. A gente caprichou no look aqui no rosa. Muito legal, gente. A Elma Lopes dando boa noite. Jéssica Roberta também, uma boa noite pra você. Um abraço pra Elma, pra Jéssica aqui. Ó, o Davi Show, ele apareceu aqui. Ah, o eu Davi, chamo que legal. Davi Show. Davi Show, pegou. Pegou mesmo. Ô, Davi, um abraço. Davi, que tem o seu podcast. Meu, o podcast dele juntou com o seu uma briga boa de audiência, que ele é bom de audiência, viu? Não, ele é muito legal, Ele é né? muito forte de É bem audiência. dinâmico o podcast dele. Nossa, muito bom. Parabéns. Também tá aqui a Célia Freire, grande amiga. Um abraço, Célia, de São Paulo. Me ajudou muito aí nos Boa momentos noite. difíceis que eu passei. Um abraço pra ela. Tem um amigo meu que entrou aqui, o Tadeu Anadão. Muito obrigada, amigo. Ô, Tadeu, um abraço. Por estar acompanhando a gente. Ó que o Fernando. bonezinho, ó que o bonezão mandou aí pra você, Marcelo. Agora, vamos ver aqui. Deixa o Jorginho dar um alô ao vivo. Entra aqui. Fala um oi então, rapidinho, Jorginho. Vem falar um oi, a gente tá aqui falando Tá dele. ligado o esse pessoal... microfone, Gabriel? Tá ligado, né? Tá ligado isso? Entra aí, dá uma boa noite pra gente. Boa noite, pessoal. Boa noite aí, o pessoal da bancada. É um prazer e assim participar, né? Aqui acompanhar uma entrevista tão bacana com assim bastante pessoalidade. O Bonezinho contando um pouco da trajetória, coisas que a gente não conhece, né? Legal. E é tão bom a gente conhecer as pessoas e a gente saber da luta das pessoas, como o Boné falou, incentiva outras pessoas também que às vezes estão no caminho, que às vezes estão querendo, mas às vezes não tem coragem, né? E quando você tem um exemplo positivo, um exemplo de luta, um exemplo bom,
você acaba seguindo também, né? E a aproximação das pessoas, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas e a gente às vezes tem um preconceito em relação às pessoas, né? E faz um julgamento, às vezes, sem conhecer. Então, é muito bom conhecer, ouvir as pessoas, se aproximar das pessoas, pra gente saber que as pessoas estão muito mais próximas da gente, às vezes, do que a gente acha que está, né? Então, legal, boa noite, obrigado pela oportunidade. Fica na expectativa do seu podcast. Ah, com certeza, tá? Vai ser com muito prazer, vai ser com muita alegria. Aí o professor Mussa, né, que já foi secretário da Cultura em Araras, né, também dirigiu a parte cultural aí da nossa cidade, então... Foi uma pessoa que fez muito pela cultura na cidade. E é uma pessoa que tem experiência, é um artista, é um diretor, né? Atuante, né? Ele é um diretor atuante aí no teatro. Então, tem uma equipe de teatro. Então, a gente vai trazer muitas pessoas interessantes, pessoas que às vezes não têm oportunidade de estar aqui. Sábado, dia 5? Sábado é dia 5, você vai estrear? Sábado Então, vamos ver. No outro sábado, se puderem conferir o dia que vai ser aí. E a gente já coloca. A gente vai trazer muita dar oportunidade para artistas de Araras, né, Boné? Pessoas que às vezes não têm oportunidade, né? Da música. Dia 5. Da música, da cultura, da literatura, das artes plásticas, né? Vamos trazer pessoas aqui assim que tem muito a oferecer aí a comunidade, né? Vai ser um sucesso. E como o Boné falou, né? A cultura é um fator preponderante na questão política, na questão da formação da sociedade, né? A cultura, ela foi foco nos últimos 30 anos aí, né? Na questão da política, na questão da formação, né? Das pessoas, dos conceitos. Então, assim, a gente vai trazer muitas novidades aí, com certeza. Aí. Que a oportunidade do Boné. Jorginho, valeu. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Aí os comentários não param. Aqui tem a nossa família de Sergipe. Que legal. Olha só como a internet aproxima. Gente. Porque até uns anos atrás a gente não tinha esse contato, essa aproximação com a nossa família. E hoje a gente tá tão unidos assim, né? Mesmo de longe, a gente acompanha aí a rotina, as novidades. Quem que entrou aqui, que é sua parente? É a Camila? É a Camila. Um abraço, Camila. Obrigado, viu? Camila, beijo, filha. A Camila tá em que cidade? Ela... Você lembra? É de Sergipe, mas o nome dessa... Manda aí, Camila. E agora? Água Fria? Eu não lembro onde que é. A turma de Salgado. Beijo a turma de Salgado, de Sergipe. De Sergipe. É mais fácil, o pessoal conhece mais assim. Mas, enfim, aí tem bastantes comentários. A Célia Freire, né, mandando boa noite aqui. Um abraço, Célia. Obrigado, grande amiga. Tem um comentário do Fernando, ele tá falando, parabéns por melhorar a qualidade de vida das pessoas em suas ideias, né? Araras precisa mudar para melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, né? Então, só elogio aqui. E tem um comentário novo aqui, Pedro Barbosa Filho. Ô Pedro, um abraço, é um grande amigo do Gabrielzinho, meu. Ele tá falando aqui sobre a cultura, né? Que cultura é tudo, e realmente é tudo. Acompanhei muito o trabalho do Mussa e admiro muito. Araras ainda voltará aos seus tempos de valorização da cultura e tá precisando que legal. Muito mesmo. O Pedro é um jovem, viu, Marcela, Jorginho, Meire, que ele gosta muito de cultura. Inclusive, seria legal vocês chamarem ele para participar de vez em quando com vocês, da bancada aí, que ele é muito... ele entende da questão histórica, sabe? De falar quando começou, quando que foi restaurado. Ele atua muito forte, ele é bem jovem mesmo, acho que ele tem uns 22, 23 anos. Que legal. Mas ele é muito antenado, né? Frequenta muito a Casa da Memória, sabe essa questão histórica de como começou a cidade. Ele é muito... bom. Bacana. E tenho certeza que o Jorginho vai aproveitá-lo aí bastante aí no podcast de cultura. E também tá chegando aqui o David Fernando. Cheguei atrasado, mas vim prestigiar a participação do Bonezinho. David, grande amigo David. De grupo político também. Grande soldado aí. Um abraço pro David Fernando. E vamos juntos aí, David. Ô, Bonezinho, fugindo um pouco agora da política. Tá. Eu quero saber, assim, na sua vida pessoal, assim, algo que a gente não sabe, um momento difícil que você passou, uma dificuldade, que algo íntimo mesmo, assim, você gostaria de compartilhar alguma coisa com a gente? Sim, por exemplo, na minha época que eu fui estudar em São Paulo, foi uma época muito difícil, né? Eu estudava na USP Leste e assim, naquele momento, meus pais também estavam passando uma situação financeira meio difícil e tal.
eu tava na USP, mas não tinha muito como ficar lá. E daí um tio meu no primeiro ano me acolheu, o Reinaldo, um abraço para ele. E eu morava em Santo Amaro, que é a zona sul de São Paulo, e estudava na zona leste, que era totalmente longe, né? Nossa. Então eu demorava tipo 2 horas para chegar na faculdade. Às vezes talvez era até mais fácil eu viajar de Araras para faculdade do que de onde eu morava dentro de São Paulo para faculdade. É verdade. Daí você pergunta, mas por que então você não morava em Araras? Porque daí a passagem de ônibus é R$50 para ir, 50 para voltar. Dentro da cidade de São Paulo, você fazia a integração. Com R$10 você chegava na faculdade, com 10 você voltava. Então, assim, dentro de São Paulo você gastava 20, se fosse voltar para Araras, mais de 100. Então, daí eu morei lá, nesse primeiro ano, e eu acordava 4h20 da manhã, 4h15. Que ano que foi? Foi 2009, 2010. Ah, tá. Foram nos 2 primeiros anos, nos outros 2 eu consegui fazer um estágio, daí eu participei de uma república com alguns jovens, né? E daí eu consegui morar um pouco mais perto. Mas nesses 2 primeiros anos, eu fazia isso, acordava todo dia, tipo 4h15, 4h20. 10 para 5 já tinha que estar no primeiro ponto. E eu pegava 4 conduções até chegar na USP. Meu Deus do céu. Então, assim, poxa, imagina, eu tava lá deitado, que às vezes a gente tem prova, tem que estudar, fazer estágio. Então, assim, não dava para dormir 9 da noite, 10. Não. Então, eu dormia meia-noite mesmo e acordava às 4. Poxa, mas a hora que você tava pegando aquele sono bom, Meire, putz, despertava, mas, nossa, era duro, viu? E você ali longe dos seus pais também. Dava uma tristeza, mas falei, eu tenho que ser forte, tenho que levantar. E levantava todo dia e ia pra luta, né? Então, assim, foi difícil nessa época, mas acabou dando certo, enfim. E também, né, daí, isso foi, deixa eu ver... Foi no fim de 2021 e 2022, eu passei um susto em relação à minha saúde, né? Tava com muitas dores de estômago, nada passava, ia no hospital, nada passava. O pessoal desconfiando que eu poderia estar com câncer, assim. Então foi muito sofrimento, né? Susto, medo. Enquanto não vinham os resultados, a minha cabeça ficou muito ruim. E isso foi recente, né? Foi no fim de 2021, início de 2022, mas graças a Deus foi só um susto, né? Os exames, assim, não deram nada sério. Mas assim, assustou porque poderia ser, né? Então, assim, mas graças a Deus muitas pessoas também me ajudaram em oração, enfim, e acabou dando certo. E até durante a entrevista esqueci de falar uma passagem importante que eu tive na política, que eu trabalhei em São Paulo, eu fui subprefeito lá. Ah, é? Eu trabalhei na época do Bruno Covas. Eu administrei 360 mil pessoas. Que bacana. Fui subprefeito de Sapopemba. Eu lembro Nossa, dessa você tem muita bagagem, né? Sim. Muita experiência. Na época o Dória era o governador. Isso, ó, tá. Minha mãe, ela sabe tudo. Era o Dória governador e o o Bruno calcinha Covas apertada. prefeito. Ele faz a piada de calça apertada. É isso mesmo, Meire. Ai, meu Deus. O Bruno Covas era o prefeito, trabalhei com ele, administrei ali 360 mil pessoas, que seria mais do que 2 Araras, né? Então, assim, eu criei uma experiência política importante. Sim, é verdade. Você tem uma bagagem gigantesca e você é muito novo. Tô com... Você é muito novo. Sim. E então foi uma época muito viveu legal. Já tanta coisa, Já, né? altas emoções, boas e ruins. Exatamente. Nossa. Mas você sabe que quando a gente passa por tudo, esse sofrimento, essa trabalheira, sabe, essas dificuldades, depois que você vence, que aí você vê que já tá as coisas... É até bom. Porque assim, quando você tem as coisas que vêm muito fácil, você não sabe aproveitar. Você não tem noção do... vem, tá, sabe? Quando você soa ali que você teve dificuldade de trabalhar, de dizer assim, não, aqui foi conquista minha. Isso. Aqui foi eu, trabalhei, passei por isso e isso. Parece que isso alivia um ar mais... Eu vejo assim. A gente dá mais valor. E às vezes a gente até vê, né? Tem filhos aí que tem pai que é multiempresários.
poxa, que tem tudo para administrar aí grandes Exatamente. fortunas, a pessoa não quer saber de nada, Ai, eu fico nada. Não dá para revoltada com entender. isso. A gente com um negócio pequeno, né? A Da gente vida. já investe ali, já dá valor para aquilo, porque, querendo ou não, o restaurante da mãe é um legado também. Lógico, A gente tem que- história, tem Sim, uma luta por trás. Mas você sabe que eu, assim, sempre que... Eu não sei se foi por causa que eu nunca tive, sempre foi difícil mesmo. É claro que meus filhos, assim, já teve uma vida melhor do que a minha. Imagina, eles teve sofrimento, né? Lógico. Mas imagina a minha, atrás, lá no norte Que e era tal. mais difícil, né? Mas, assim, eu sempre criei meus filhos, assim, dando valor às coisas, assim. Sempre ensinei, assim, de você ganhar 1.000... Você não pode gastar 1.000. Você tem que gasta poupar um 500, pouquinho. fica 500. É. As contas, tudo ali na cadernetinha, parece a cadernetinha de conta, tudo ali, sabe? Tudo anotadinho. Eu sempre criei ele assim. Isso. E tem nas coisas o suficiente. Eu tô é. curiosa aqui de um Pode. comentário do Bonezão. Conta do quesito De zeladoria. zeladoria. Quando eu fui subprefeito, lá são 32 subprefeituras. O que é a subprefeitura? Como São Paulo é muito grande, então o prefeito não consegue tomar conta de tudo. Ele divide em 32 pedaços e põe 32 pessoas para cuidar de cada pedaço. Eu cuidava de Sapopemba, que tinha 360 mil habitantes. E até quando eu cheguei, tem uma competição para ver qual subprefeitura que está varrendo mais rua, tampando mais buraco. Quando eu cheguei, a minha subprefeitura era a 29ª. Estava na posição 29 das 32. Quando eu saí, eu deixei em terceiro lugar. Caraca. Sendo que a minha subprefeitura Olha só. das 32 era a que tinha o menor orçamento, Então, o menor dinheiro. deu uma diferença muito... Foi muito significativo, Muito e significativo. até o meu nome lá rodou de uma forma muito positiva dentro de São Paulo por conta disso. Você tem uma energia boa, sabia? Pô, obrigada. Eu tô- Pessoas do bem nós somos, né? Você tem você é iluminado, Amém. dá pra sentir isso, Amém, sabia? obrigado. A gente tá aqui conversando e eu tô sentindo isso. Uma e eu energia precisava- boa. Eu precisava falar isso pra você. Poxa, de obrigado. verdade. Isso é revigorante pra gente ouvir. E de toda essa trajetória, de tudo, né, que você, né, teve a parte difícil, né, que passou, também teve na política as dificuldades, né, você sabe como Isso. que é, enfim. Mas alguma coisa boa que você mais se orgulha, assim, que você olha e que você tem muito carinho por isso, algo assim. O que eu fiz como vereador que foi muito significativo foi que muitos maquinários da Santa Casa, o que a Santa Casa hoje tem de bom aí de equipamento, fui eu que consegui na época que eu era vereador, através do deputado federal Maluf. Ele mandou 500 mil aí para Santa Casa através do meu trabalho que nós compramos equipamentos. E esses dias eu estava até fazendo campanha na rua, eu acho que era o Gabriel Santos que estava comigo, e nós encontramos o provedor da Santa Casa, o Eduardo de Moraes. E nós ouvimos até da boca dele. Ele falou o seguinte: olha, Bonezinho, o que tem de bom hoje na Santa Casa de equipamento foi você que trouxe. Então, assim, poxa, para mim só isso já valeu a pena ter sido vereador. Claro. Porque a Santa Casa ela é muito importante, ela tá redondinha, ela tem equipamentos bons. A pessoa que está ali sofrendo com dor, Meire, ela não pode esperar de jeito nenhum. Poxa, eu quando passei essas dores de estômago eu ia na Santa Casa e o pessoal... a máquina não tá, tem que ir para tal lugar. Mas, poxa, eu tô com dor naquele momento, eu quero fazer o exame, eu quero ver o resultado rápido. Para até se eu não ter nada, eu tirar da cabeça, ou se eu ter, eu já ir tomar o medicamento, já tentar me curar. E já... A pior coisa é a pessoa que tá com dor, que tá sofrendo, e não tem o resultado do que ela tem, não tem expectativa de fazer o exame. Isso aí é terrível. É frustrante, né? Você chega, você quer uma ajuda, né? Quer uma resolução ali do problema e ter que estar esperando, não saber o que está acontecendo. É frustrante, Não, gente. você pega também, a gente vê às vezes a administração da cidade. Poxa, gastou dinheiro aí, Jorginho, 3 milhões e 300 mil com uma apostila que nem precisa. A apostila vem de graça do governo, Araras recusou essas apostilas para gastar 3 milhões e 300 mil na apostila do SESI, que não tinha necessidade. Poxa, eu fico pensando, pega esses 3 milhões, comprem equipamentos para Santa Casa, joga na Santa Casa, vamos fazer cirurgia, vamos fazer exame. Então, assim, é umas coisas que não dá para entender.
E você pretende voltar aqui pra gente? Então, pretendo... Pelo amor de Deus! Eu pretendo o ano que vem ser candidato, né? Tô construindo aí com o grupo, tô construindo com os partidos, ouvindo, para saber o que o pessoal pensa, para saber qual cargo eu vou disputar. Mas eu tenho me organizado para isso. Sim, volta pra gente. Não, se Deus quiser, vamos sim. Vai, pelo amor de Deus, gente. O povo de Rio Claro, agora dá um pouquinho ali aqui pra gente. Mas é isso. Tem uma frase que você leva pra vida? Assim, é um momento de reflexão agora, né? Que a gente tá indo pra reta final, assim. Algo que você leva pra vida. Ou até uma dica pra você falar pro pessoal. Eu gosto da frase, tudo posso naquele que me fortalece. Eu acho que Deus, ele consegue também reverter histórias. Você pega, por exemplo, a história bíblica de José do Egito. Poxa, ele foi vendido pelos irmãos, foi humilhado, foi preso. Todo mundo falou que ele ia morrer, que não ia acontecer nada. Ele só virou governador do Egito, né? Então é uma história bem motivadora. Eu me espelho muito. Eu ia falar isso agora. Muito bonito isso. Eu me espelho muito nisso, né? Que se comparado às devidas proporções, também eu passei uma situação dessa, que pessoas ligadas a mim me rejeitaram, acabaram politicamente me deixando de lado em troca de algumas benefícios que o poder pode dar. Mas eu acho que quem dá a última palavra é Deus. Eu acho que tudo posso naquele que me fortalece. E eu também sou muito resiliente, tanto na minha vida quanto também na parte política. Eu tenho uma capacidade muito forte de resistir às adversidades e reverter quadros que às vezes parece que são irreversíveis. Então, assim, estou muito tranquilo, muito calmo, construindo tudo devagarzinho para na hora certa acontecer. Exatamente. Amém. Amém. Obrigado, viu, Meire? Vamos aplaudir o bonezinho aqui. Obrigado. Muito legal. Obrigado. Ô, diretor, você sumiu? Por que você sumiu? O que aconteceu? Foi comer pizza? A mãe foi dar um puxavante de orelha. O celular dela quebrou, ela trocou. Eu vi ela fazendo assim. Ela não quis puxar a orelha aqui. Você levou lá, falou assim, agora. Aí ele chorou lá, depois limpou o olho e veio aqui. Vamos ler um comentário aqui da Leia. Eu tô vendo que é um comentário grande. Ararense não sabe votar. Bonezinho já teria mudado Araras em muitos aspectos. Um rapaz de boa índole e inteligente, faz uma campanha exemplar e votam em outros duvidosos. Aí ela tá indignada, né? Fazendo uma carinha aqui de indignada. É verdade, é isso que acontece. Mas como o Bonezinho falou, é tudo na hora certa, no tempo de Deus. E se Deus quiser, Araras vai melhorar. E é isso, gente. Quero agradecer a todo mundo aqui nos comentários, todo mundo que participou, que engajou, que deu as opiniões, né? Os comentários, teve muitos comentários aqui que foi muito importante para a gente continuar aqui no bate-papo. Bonezinho, eu quero falar que eu me sinto privilegiada, essa é a palavra, privilegiada de estar aqui te entrevistando, né? Porque você é um ser tão iluminado, obrigado. Uma pessoa tão forte, tão grandona em todos os aspectos. E eu, né, tipo, imagina, quem sou eu, assim, tipo, né? Isso? E tá aqui te entrevistando, né? Muito legal. Isso para mim é gratificante. Tô muito feliz. Ô Marcela, agradecer. Para mim foi uma honra estar aqui. E eu sempre falo aqui para a equipe do pessoal do Araras Pod que é o que nos motiva também a estar aqui, resistindo, que a gente tem muitas adversidades aqui. É pessoas como você, que a gente vê o amor que você tem em fazer o podcast, você chega produzida, você tira foto, você faz vídeo, você valoriza aqui cada segundinho que você está no ar. E assim, é isso que nos motiva a sempre melhorar, sabe? Sempre fazer um estúdio legal. E para mim foi uma honra estar aqui com você, com a dona Meire, Obrigada. Que é uma pessoa muito carismática, muito sábia. Eu acho que essa é a palavra que define a dona Meire. Ela tem fã, gente. Ela tem fã. Você mora aqui no meu coração, viu? Você sabe que o Guilherme já tá fazendo um fã-clube pra senhora aí nas redes sociais. Daqui a pouco vai fazer camiseta pra senhora e boné. Não, eu quero vocês lá no restaurante. Eu quero saber o dia que vocês vão lá. Vamos lá, Gui. Vai sexta-feira com o bonezão lá que você fica aqui. A gente vai. Isso.
isso antes do programa do Zelinho. Olha, só é 2 horas só pra Ó, eu vou finalizar com um comentário aqui do Pedro Barbosa Filho. Ô, manda um abraço também, se você puder, pro Zé Marques, que trabalha comigo, ele tá aqui, e a gente não falou dele. Ô Zé, um abraço, grande José amigo, Marques. trabalha comigo em Rio Claro, viu? Ele fala, você é o cara, boa noite pra ele. A Zazá também tá aqui dando boa noite. Então aqui o Pedro Barbosa Filho, então ele diz, né, Bonezinho, grande amigo e grande administrador público. Possui 3 coisas que são difíceis de se ter: jovialidade, conhecimento e experiência. Poxa, obrigado, Pedrão. Obrigado, viu? Araras merece tê-lo de volta, com certeza. Poxa, fiquei honrado. Obrigado, Pedro. É isso aí. Ô, Marcela, só agradecer. Parabéns pelo seu podcast. Tá muito top. Eu sei que tem muitas pessoas que estão querendo vir. Você tá com um problema bom aí que você tem que fazer agenda e não é fácil, Olha, né? assim, agosto a agenda já tá completinha, graças Que legal. a Deus. Graças a Deus, eu tô feliz. E isso é legal, viu, Marcela? Porque é sinal que o podcast seu pegou. Porque é ao contrário, quando não vai bem, você convida, eu não posso. A turma não faz muita questão. Eu vou estar viajando, eu vou não sei o quê. Então é sinal que tá A legal. turma fica muito feliz quando eu faço convite. Não é. É surreal, é muito legal isso. E é gratificante pra gente estar aqui e acompanhar que as pessoas ficam felizes de estarem aqui. Meire, obrigado, parabéns aí pela sua trajetória de vida também, pela sua superação, que eu sei que não foi fácil para você estar onde você está hoje, ter o seu restaurante, criar os seus filhos. Você contou a história que morou ali no quintal do Giacomo, que as situações ali eram precárias. Ai, gente, Eu imagino a dificuldade que você tinha ali no dia a dia. Nem te conto. Mas você é uma vencedora, que Deus te abençoe. A Marcela também, que teve uma ótima criação. A energia de vocês são boas, vocês são pessoas abençoadas. Obrigada. E que Deus sempre abençoe. E espero em breve também estar aqui de volta, quem sabe antes do Natal, né, Marcela? A gente não passa e falar um oi. Com certeza, né? Então vamos finalizar aqui, gente. Uma boa noite para todo mundo. Eu quero agradecer os meus parceiros, aí os patrocinadores que confiam no meu trabalho. Restaurante MM, o CR Brindes, Estética Ana Cláudia, né, Nutrex Suplementos, Academia Titânio. Então, todos vocês, gente, eu só tenho a agradecer. O pessoal do Araras Pod, essa produção incrível, Jéssica, linda, o Gui, o Gabriel, todo mundo Jorginho. aqui hoje. O Jorginho também está aqui assistindo a gente ao vivaço. E é isso, gente. Quer dar uma boa noite, pessoal? Mãe? Boa noite para todos, né, que ficaram até agora aqui assistindo nós. Então, que Deus abençoe a todos. Tenham uma semana de paz, de amor. E agradecer também o pessoal aqui, né? E Estão falando assim, ó, o povo quer saber um pouco da história da Dona Meire. Vamos Ô, fazer Meire, um o que vai ter episódio. de comida amanhã, já sabe? Falar já pro fala o pessoal? cardápio aí pra gente. É importante, faz a propaganda aí. Amanhã, Ou ainda tá quarta-feira. pensando? Amanhã é dia de feijoada, né? Amanhã. Não, amanhã eu não vou fazer feijoada porque eu já tenho umas encomendas de sarapatel, então tem que Oh! preparar Ah, é sarapatel verdade, pra sarapatel, gente. Amanhã vai ter sarapatel no restaurante MM, tá? Então, mas assim, mas tem outras comidas, porque o sarapatel é uma comida baiana. Nem todo mundo gosta, né? Tem, isso aí eu tenho, é uma coisa à parte que a turma gosta. Apesar de que tem gente que fala que não gosta, Mas gosta. sabe? Mas na hora que come... E nem sabe, fala por falar, aí né? se apaixona no Na hora que sarapatel. chega, se falar assim... O sarapatel, não quero. eu, por exemplo, o que seria assim? Tem como fazer uma associação com alguma coisa ou É não? o miúdo de porco, Ah, tá. fígado, Tá. coração, Ah, Pra tá. quem Bofe. gosta, aí já Tá. vai. Bofe? tudo. Ai, que estranho. Ai, esses dias ela fazendo. O que a mãe miúdo. fez? Dobradinha também. Dobradinha, mocotó. Mas hoje ficou com vontade de comer a moela com batata. Acabou logo, a moela Nossa, acabou a moela logo. acabou rapidinho. Acabou rapidinho a moela com batata. Ô, Meire, o seu forte é a pessoa que vai no restaurante ou que vende mais a marmita? É tudo. Tudo é mesclado. Tudo misturado. Esses dias a gente pegou pra pensar, mas é igual por igual. Tanto o pessoal que vai almoçar lá, porque o self-service é R$15,90, né? Porque Ninguém assim, acredita. às vezes a pessoa E tem É muito vários barato. alimentos. Às vezes a pessoa vai para pegar marmita. Aí quando ele vai para pegar marmita, aí olha lá no self-service. Olha no self-service e fala, não, não, vou eu vou almoçar comer aqui. Acontece Ah, muito. que viu? legal. Mas é isso então, gente. Vamos finalizar aí, Quem né? você Porque falou, senão quem quer ver minha história? ele é cliente nosso, o Estevans. Estevam José.
Ah lá, o povo quer saber um pouco da história da Dona Meire. Vamos fazer. Combinar eu tenho história, hein? Eu vou convidar a senhora para vir no meu programa. A senhora vem? Nossa, aí vai ter que ser 3 horas de podcast. Não, a gente, umas 2 dá para fazer. Dá. Você vem junto, se você quiser. Claro. Vamos marcar, vai ser um sábado às 8 da noite, tá? Nossa, minha mãe tem tanta eu tenho história, história. assim, de Não, mas a turma gosta, É coisas de novela que vocês vão ficar assim, eu tenho cada história, assim, que vocês, olha, vai ficar assim... Vai de... Ah, não vou falar aqui não, não sei se pode falar. Não, mas vai de mistérios, de assassinatos, de não sei o que sabe de Não, tudo. não. Tem uma história assim, mas... De assassinato? Ah, mãe, não que você assassinou alguém, né? Mas tem uma história assim que, né, enfim, no dia a gente conta esses babados. Mas então, gente, obrigado novamente, boa noite. Vai ficar salvo, então, esse podcast incrível no Facebook do Araras Pod, no YouTube, tá? A gente vai disponibilizar os links. E é isso, até o próximo episódio. Obrigada, um beijo e tchau, tchau.